Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar os termos essenciais da oração, a primeira parte deles, que é o sujeito. Então, estudaremos o sujeito simples, composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e as orações sem sujeito. Os objetivos da aula de hoje é você identificar os termos essenciais da oração, entender a diferença entre sujeito e predicado, e hoje nós nos deteremos ao sujeito, e compreender, assim como diferenciar os tipos de sujeito que existem. Para iniciarmos, eu vou mostrar aqui esse pequeno mapa organizado por assunto. Então, vejam que hoje nós nos deteremos a esse assunto em que eu trago dentro da oração os termos essenciais. Aí vejamos que nós estudaremos inicialmente os termos essenciais, depois nós estudaremos os termos integrantes e por fim os termos acessórios. Dentro dos termos essenciais da oração, nós vamos estudar o sujeito e nas próximas aulas os tipos de predicado. Então, para iniciarmos, eu tenho aqui os termos essenciais de uma oração. No caso, o sujeito e o predicado. Então, vamos diferenciar rapidamente e hoje nosso foco maior é no sujeito. O sujeito é o argumento projetado pelo verbo de uma oração com o qual concorda em número e pessoa. Então, o sujeito é a quem está se referindo o meu predicado, ou seja, é a quem está se referindo a minha informação. Na parte do sujeito, se tratando de organização frasal, não é a parte que contém o verbo. O sujeito é a parte de que se dá a informação. E o predicado, por sua vez, é a informação e nessa informação eu tenho um verbo. Então, vamos aqui diferenciar. Os estudantes organizaram a homenagem. Vejam que a parte que eu vou chamar de sujeito é essa parte aqui, a primeira parte da frase. Os estudantes. Ou seja, aqui eu tenho a pessoa, o objeto, a situação da qual eu trago a minha informação. O objeto em si eu chamo de sujeito e aquilo que eu digo sobre o meu sujeito é o meu predicado. E hoje nós vamos estudar o sujeito. Vamos observar de que forma é que esse sujeito ele pode aparecer na oração. Veja só, ele pode aparecer de forma direta, ou seja, quando ele vem primeiro, na primeira parte da oração, e nós observamos para essa oração e vemos que o sujeito está do lado direito da oração, ou seja, vem antes do predicado. Então, veja aqui, os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. A parte que está sublinhada, essa parte aqui, a primeira parte, é o sujeito. E ele tá aparecendo bem no início da frase, na parte inicial. Ele pode vir também depois do predicado. Então, vejam aqui, organizaram a festa, os formandos e os professores empenhados. Vejam que o sujeito ele já apareceu na parte final da oração. Ou o sujeito também pode vir distribuído no meio do predicado. Empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Então, não existe sempre um local em que o sujeito vai aparecer, mas você vai saber que é o sujeito porque é a quem a minha informação se refere. Vamos para os tipos de sujeito. Então, eu tenho 5 tipos de sujeito e dentro deles há uma separação. Eu tenho os sujeitos determinados, que é o simples, composto e oculto, ou elíptico, e o sujeito indeterminado e, por fim, as orações que não têm sujeito. Vamos para o primeiro tipo. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Observem aqui na minha organização da oração. Paulo comprou uma bicicleta. Vejam que Paulo é a quem eu estou me referindo. Então, isso aqui é o sujeito. Comprou uma bicicleta, por sua vez, é o predicado. Vejam que aqui na organização do sujeito, eu só vou ter uma palavra núcleo, um nome, um substantivo. E esse substantivo vai ser núcleo. Então, sujeito simples, apenas uma palavra aparecendo como núcleo. Os meninos estão brincando no quintal. Os meninos é o meu sujeito. Dentro dessa composição de sujeito, a palavra mais importante é meninos, é o meu substantivo, é o nome. Então, como é apenas uma palavra, sujeito simples.
simples. Alguém pegou minha caneta. Vejam que aqui eu tenho o sujeito, a quem estou me referindo, pegou minha caneta, predicado, né? Tem aqui o verbo aparecendo. Aqui eu tenho apenas uma palavra principal, então, sujeito simples. No sujeito composto, eu vou ter orações em que eu tenho mais de um núcleo na parte que é sujeito. Quando eu faço a divisão sujeito e predicado, eu vou ter mais de um núcleo. Aí vejam só, e também atentem-se, o sujeito composto, ele não tem obrigatoriedade de ser algo no plural, tá? Não tem a ver com a flexão da palavra em singular plural, e sim a quantidade de palavras que aparecem dentro do sujeito. E essas palavras têm que ser nomes. Então, se eu tenho um nome, um núcleo. Eu tenho um pronome, um núcleo. Eu tenho dois nomes, dois núcleos. Vejam só. Pai e filho viajam juntos todos os anos. Pai, substantivo. Filho, também substantivo. Ambos são nomes. Ambos têm o mesmo valor dentro desse sujeito, portanto, sujeito composto. Camila e Lorena, da mesma forma, substantivo, substantivo são equivalentes, então sujeito composto, porque eu tenho duas palavras aparecendo aqui. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Aqui são vários nomes para designar a mesma situação. É aquele que não está explícito na oração, ou seja, o sujeito em si, a palavra que é sujeito, ela não aparece na oração, ela não aparece na frase, mas essa palavra ela pode ser determinada, eu consigo identificar através da flexão número pessoa do verbo. Então, eu vou olhar para o meu verbo e vou observar qual é a pessoa que ele está recuperando. E vamos entender isso. Veja só. Estamos muito orgulhosos de você. Esse estamos, esse verbo aqui estamos, qual a pessoa que eu poderia colocar antes dele? Nós. Está aqui colocado em vermelho. Nós estamos, a frase completa seria: nós estamos muito orgulhosos de você. Então, se está recuperando nós, eu consigo saber que é nós através do verbo, então é sujeito oculto. Ele só não está presente aqui na oração, mas eu consigo identificá-lo. Deixei minha chave em casa. Esse deixei recupera quem? Recupera eu. Eu deixei minha chave em casa, mas o eu não está aparecendo aqui de forma explícita. Então, por isso, sujeito oculto. Esse terceiro exemplo, prestem atenção. A primeira oração, o primeiro período, Carla viajou neste fim de semana, é simples, porque tem aqui Carla aparecendo, tenho aqui o sujeito aparecendo. Vamos observar essa segunda situação. Dançou e passeou com as amigas. Vejam que esse dançou e passeou, nessa oração, o nome Carla não aparece. No entanto, pela construção dessa sequência aqui, dessa construção de períodos, eu consigo saber que quem dançou e quem passeou foi Carla, porque o nome aparece na frase anterior, na oração anterior. Por isso que aqui também vai ser sujeito oculto, porque a partir de dançou e a partir de passeou eu consigo identificar que o sujeito é Carla, porque apareceu na oração anterior. O sujeito indeterminado, ele também, em uma das situações, eu consigo identificar quem é a pessoa a quem esse verbo está se referindo. No entanto, tem uma pequena diferença, tá bom? Aqui, no sujeito oculto, pode ser um desses pronomes aqui que aparece. E aí eu vou saber que é sujeito oculto. No caso do verbo, está presente na oração. E quando eu fizer a conjugação dele, quando eu observar para o verbo e a palavra que ele recuperar for o eles ou elas, não vai ser sujeito oculto, vai ser sujeito indeterminado. Vejam só, fizeram alterações no relatório. Esse fizeram está recuperando eles ou elas. Eles fizeram alterações no relatório ou elas fizeram alterações no relatório. No entanto, não vai ser oculto, vai ser indeterminado, porque eu não consigo saber aqui quem foi que fez essas alterações.
Da mesma forma, anunciaram a morte do prefeito. Não sei quem foi que fez esse anúncio, então sujeito indeterminado. Essa aqui é apenas uma das situações em que eu tenho sujeito indeterminado. A segunda situação é quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular junto com esse se, que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito, índice de indeterminação do sujeito. Então, eu tenho o verbo, precisa-se de vendedoras, vive-se bem em Assaré. Vejam que o se está aparecendo, sujeito indeterminado. E a última situação, o quinto tipo de sujeito que eu tenho, são as orações em que eu não tenho sujeito, tá? Isso também é um tipo de sujeito. Não ter sujeito é um dos tipos de sujeito na oração. E essa oração sem sujeito vai acontecer em algumas situações. Com verbos ou expressões que expressem fenômenos naturais, ou seja, fenômenos da natureza. Chover, trovejar, nevar, quando aparece numa oração e de fato se refere a fenômeno da natureza, eu vou dizer que é uma oração sem sujeito. Porque quando eu digo assim, choveu muito ontem, simplesmente choveu, o fenômeno acontece. Eu não tenho uma pessoa por trás dessa chuva fazendo chover. Simplesmente a ação acontece. Então, de manhã choveu muito, oração sem sujeito. O verbo haver, quando eu posso substituir por existir. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Existem muitos animais no zoológico de Brasília. Vejam que o sentido permanece igual. Então, há, verbo haver, no sentido de existir, quando eu posso trocar por existir, também oração sem sujeito. Da mesma forma, verbo haver, mas com sentido de tempo que já passou. Aguardo a encomenda há 2 dias. Eu posso substituir por faz. Aguardo a encomenda faz 2 dias, ou seja, tempo. E verbo ser, fazer e ir, quando também indicam tempo ou são relacionados a fenômenos da natureza. Vejam que está tudo interligado. Era bastante tarde, verbo ser, no sentido de tempo. Fazia frio naquela noite. Aqui está relacionado a fenômeno da natureza. Vai para uns 2 anos que não vejo meus pais. Da mesma forma, está indicando tempo. Então, orações sem sujeito. Então, esse é o conteúdo de orações sem sujeito. Caso tenha alguma dúvida, você anota para que a gente possa sanar num momento mais oportuno.